Você vai assistir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. E o tema desta aula de hoje, a gente vai começar a aprender quando ele ensinou sobre a parábola do semeador, povo de Deus. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Uma outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Olha bem agora, ó. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vai encontrar essa parábola no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 ao 9. Anotaram direitinho? Mateus 13, do versículo 3 ao 9. Olha como era interessante a maneira como Jesus ensinava, povo de Deus. Vocês percebem que não tem nada a ver com os pregadores, as pregações de hoje em dia. Nisso aqui, nesse momento, onde ele está pregando, pastor, ou ensinando? Assim, na beira da praia. Ele está sentado num barco. Ele sentou no barco, o povo se juntou assim na areia, e ele começou a ensinar. E, de repente, ele ensina assim, o reino, ele está falando sobre o reino de Deus, povo de Deus. O reino de Deus é como um homem que sai a semear. Há muitos meses atrás, meados talvez do ano passado, eu não me lembro direito, eu ensinei aqui sobre o reino de Deus. Nós passamos dias ensinando sobre o reino de Deus. Que o reino de Deus não é o que as pessoas pensam. Reino de Deus, lá o paraíso. Não. Reino é uma forma de governo. Reino, monarquia, né? Existem a monarquia, existe a república, existe o parlamento. Então, o reino que Jesus está falando aqui é uma forma de governo. Na época de Jesus, tinha a monarquia, que era a forma de governo do povo de Israel, que era, na época, governado por um rei fantoche, que ele era rei apenas de aparência, e tinha, como é que eu posso dizer assim, o imperialismo, que era aquele que realmente governava, que era Roma. Roma era quem governava realmente ou mandava em Israel na época, haja visto que Israel havia sucumbido diante do poder de Roma. E tinha Jesus, trazendo então
uma nova forma de governo, que era o governo do reino de Deus. Aqueles que, apesar de estar no mundo, sujeito naquele momento a duas formas de governo, a do rei Herodes, e a de César, o imperador romano, César. E ele diz assim, mas tem uma terceira via. Tem aqueles que podem estar debaixo da autoridade do reino de Deus, do governo de Deus. Aqueles que serão, como é que eu posso dizer assim, dirigidos por Deus. Mas como que eu posso entrar nesse reino? Como que eu posso fazer parte desse reino? Quando é que vai chegar esse reino? Perguntavam as pessoas. Quando vai ser isso? E Jesus dizia, na verdade ele já chegou. Como assim já chegou? Porque o reino de Deus não está nem aqui, nem ali, nem acolá, nem no norte, nem no sul. Está onde então? Dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Vocês entendem por que muita gente não conseguia acompanhar o raciocínio de Jesus? É porque era um ensinamento muito além do tempo que eles estavam. Por quê? Porque e esse ensinamento continua sendo muito além do nosso tempo hoje. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos como é que eu posso dizer assim? Não sei se eu posso utilizar a palavra prática, mas o que acontece é que a gente só acredita no que a gente pode ver, naquilo que os nossos sentidos podem identificar, ver, tocar, sentir. Se não for assim, para a gente não existe. Eu não posso ver, eu não sinto. Aí existem aqueles que são os adeptos, que acham bonito dizer que são como Tomé, só acredito vendo. Eles não sabem que isso para Jesus foi muito negativo. Quando Tomé disse isso, sempre foi muito ruim para Tomé. Eu acho que, não sei se a Bíblia apenas não registrou, mas me parece aí a última fala de Tomé. Não se vê mais grande coisa que Tomé tenha feito. Parece que a carreira dele como um apóstolo para por aí. Por quê? Porque ver para crer não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é crer para ver, é diferente. Então, por sermos pessoas muito materialistas, a gente tem que tocar, a gente tem que sentir. Então é muito difícil as pessoas conseguirem compreender o reino de Deus. E aí Jesus chega ensinando sobre esse reino às pessoas. E ele continua ensinando hoje, ele quer te ensinar hoje. E a primeira coisa que ele conta sobre o reino, ele conta sobre, assim, através dessa parábola. O reino de Deus é como um homem que sai a semear uma boa semente. A semente é boa, mas essa semente vai cair em diferentes tipos de solos. E o que vai fazer a diferença é exatamente o solo em que a semente cai. E a gente hoje começa a aprender algumas lições com Jesus, tá? Lições do semeador. Anota aí para você aprender, tá? A primeira lição é que o problema não é a semente, mas a terra
onde essa semente é plantada. Amém? Escreva isso aí para você não esquecer. O problema não é a semente. Por que que o milagre não acontece? Por que que você não é curada? Por que que talvez você não esteja prosperando? Por que que a sua família... enfim, várias perguntas que você talvez se faça, né? Por que isso? Por que aquilo? Olha, povo de Deus, não é porque Deus não tenha poder, não é porque a Bíblia seja mentirosa, não é porque Deus não queira fazer na sua vida. Também tem gente que pensa assim, eu acho que é porque Deus não quer fazer. Tem outros que pensam, eu acho que é por causa dos meus pecados, eu sou uma pessoa muito pecadora, então Deus não quer me abençoar por causa dos meus pecados. Não é por causa de nada disso. É a terra. A terra é importantíssima, povo de Deus. Olha, digamos assim, 50% da responsabilidade de uma boa colheita é da terra e 50% é a semente. Se a semente for boa e a terra for boa, a colheita vai ser maravilhosa. Se a semente for boa e a terra ruim, a colheita não vai existir. Se a semente plantada for ruim e a terra boa, o que vai produzir é ruindade, é coisa ruim. Então, a terra é muito importante. E o que é a terra, pastor? O que significa isso? Vamos aprender com o próprio Senhor Jesus. Vamos lá. Primeira explicação de hoje. Agora ouçam a explicação da parábola do lavrador, né? Do semeador, que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho, elas representam aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino. Olha só, eles ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Muito bem, aí Jesus começa a explicar sobre o primeiro tipo de pessoa. Terra são corações, são pessoas, tá? Prestem atenção. Cada uma dessas terras que Jesus falou, caminho, terra seca, dura, rochosa, espinhos, terra fértil, são pessoas, tá? Ele está falando de pessoas. Na verdade, ele está falando de todos que estão aqui presentes. Acreditem, nesse instante, aqui, dos que estão me assistindo, tem terras à beira do caminho, tem terras duras, rochosas, tem terras cheias de espinhos e tem terras boas, férteis. O que a gente vai descobrir é que tipo de terra você é. Quem é você nesta parábola? É claro que todo mundo quer ser a terra fértil. Puxa vida, eu quero e eu sou pastor. Será? O que vai definir, presta atenção, o que vai definir que terra ou quem é você, ou que tipo de solo é você, são os resultados. Os resultados é que realmente vão mostrar que terra é você. Aqui é muito importante, povo de Deus, para a gente compreender e entender que não basta você
ouvir pregações. Não basta pessoas falarem de Deus para você. Não basta alguém orar por você. Isso não é suficiente para que a sua vida frutifique. O que nós queremos aqui, através dessas mensagens, é que a sua vida frutifique. Alguns 30, outros 60, outros 100 vezes mais, mas tem que frutificar. Se não frutificar, você tem que parar e dar uma olhada, porque o problema não é a semente, é a terra. Se a minha vida não está andando, se o milagre não está acontecendo, se não está havendo uma mudança em mim, peraí, o problema não é a semente, não é o pastor, não é a igreja, o problema é a terra. Por que que eu não fui curada? Peraí, vamos dar uma olhadinha na terra, a gente vai ter que tratar essa terra. Por que que eu não estou conseguindo sair dessa depressão, dessa ansiedade? Opa, vamos dar uma olhadinha na terra? Tem alguma coisa errada com a terra. Por que que a minha família, pastor, está afundando, pastor, está indo de mal a pior? Espera aí, vamos ver, vamos olhar a terra, vamos dar uma tratada na terra? Ai, meu pastor, meu Deus do céu, mas o que é a terra, pastor? A terra é você, a terra é o seu coração. A terra é o coração. Olha, essa explicação de hoje, a semente que cai à beira do caminho. Por que que o pastor insiste com vocês? Pega o caderno, pega o lápis, a caneta, anota o que eu ensino. Por que que você acha que eu prego devagarinho, com calma e levo tempo pregando aqui? Por que que você acha? Por que que eu não chego aqui e não saio falando um monte de coisa, pronto, rápido, em 10 minutos, 15 minutos acabou, e de repente se eu fizesse isso você acharia legal, que bacana? Por que que eu vou devagar? Por que que eu vou explicando direitinho, com calma? Porque eu quero que vocês aprendam. Porque eu estou tratando a sua terra. A maneira como você escuta. Por que que é importante você anotar? Que é exatamente para que Satanás não arranque do seu coração. A terra, que é o caminho que Jesus ensinou, como ele mesmo disse, são as pessoas que ouvem a pregação. Elas ouvem, elas estão aqui no culto, elas ouvem o que o pastor está pregando, mas 10 minutos depois, veja que Jesus deixa bem claro, Satanás é o diabo, é o inferno. A única pessoa que não quer que você pegue essa semente é Satanás. Essa semente lá na frente vai te abençoar. Essa semente lá na frente vai te curar. Essa semente lá na frente ela vai te prosperar. Mas tem gente que o pastor está pregando, ela está pensando não sei em quê. Tem gente que o pastor está pregando e em vez dela estar ouvindo, ela está pedindo oração. Ela está falando de uma outra coisa. Ela não presta atenção. Ela não anota. Olha, o pastor falou que a semente é a palavra, que a terra sou eu, o meu coração. E ele falou que se o meu coração for bom, ela não anota, ela não está prestando atenção. Ela não está prestando atenção. Por ela não estar prestando atenção, ela está
perdendo a chance da mudança da vida dela. A bênção dela está escapando por entre os dedos dela e ela não percebe isso. E ela vai ser aquela pessoa que ela vai ficar pulando de igreja em igreja, religião em religião, pregador e pregador, oração e oração, sempre tentando ver se consegue uma colheita da cura ou do que ela precisa, e ela nunca vai conseguir. Eu sei que a palavra nunca é muito forte, mas infelizmente é a verdade. Por quê? Porque a semente está caindo no caminho. Você não pode ser esse tipo de gente. Acorda, o seu coração não pode ser o caminho, o seu coração não pode ser assim. Quando o pastor está pregando, você tem que prestar atenção. Quando o pastor está pregando, você tem que anotar, para que você depois do culto leia de novo. Amanhã você lê de novo e aquilo vai cada vez mais fazendo parte de você, e vai chegar uma hora que isso vai crescer, vai chegar uma hora que o poder de Deus vai se manifestar e um milagre vai acontecer. Jesus não mente, povo de Deus, ele não mente. Vai produzir 30, 60, quem sabe 100 vezes mais, em nome de Jesus, povo de Deus. O milagre que você espera, que você precisa, está na pregação que você ouve. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Quem você escuta, que tipo de pregação você está ouvindo, porque se você está dando ouvidos a sementes ruins, você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. Tem muita semente ruim por aí, povo de Deus. Tem muito pregador que está, ou semeador que está semeando semente ruim. As sementes são parecidas com as sementes boas, mas são ruins. Quem está conseguindo entender o pastor? Está difícil de você entender, igreja? Você não pode ser essa semente à beira do caminho. Você não pode ser. Porque quem está à beira do caminho está à mercê de Satanás. Quem está à beira do caminho são pessoas que o inferno tem acesso a elas. Está repreendido. Em nome de Jesus, diga: está repreendido, Satanás. Eu vou fechar a porta. Na minha vida você não vai ter acesso. Você não vai arrancar aquilo que Deus plantou no meu coração. E o que Jesus planta, por Deus, é semente de vitória. Você pode ter certeza. A semente sempre vai produzir um fruto, um milagre, uma bênção. Não deixa Satanás vir hoje aqui e roubar a tua vitória. Não deixa ele roubar a tua bênção. Não deixa ele tirar do teu coração aquilo que Jesus está semeando. Em nome de Jesus, repreende ele. Repreenda. Deus repreende Satanás. Senhor, não deixa o inferno roubar a minha bênção. Não deixa Satanás roubar a minha vitória. Amém? Quem compreendeu, pastor? Quem não ouve, quem não guarda, quem não se lembra, quem não entende, é porque Satanás está tirando ali do coração dela. Não é porque a sua memória é fraca, não. Para com isso. Não, pastor, é que eu estou envelhecendo. Não é isso, povo de Deus. Repreende esse mal, porque se a semente for arrancada, como é que vai dar fruto? Aí você fica lá, esperando o fruto do milagre, esperando o fruto da bênção e não vem nunca. Mas não vai vir. Se ele roubou a semente, como é que vai frutificar? Como é que vai dar certo? Vamos repreender esse mal hoje, povo de Deus, em nome de Jesus. Vamos repreender esse mal. O que traz a vitória, o que faz o milagre é a palavra de Deus, é a semente no teu coração. Você é
parte viva desta bênção. Não fica esperando uma mágica, ela nasce dentro de você. O milagre que você espera nasce aqui em você. Se você permitir que Satanás roube isso, não tem milagre, não tem mudança, não tem bênção. Não deixa roubar de você. Em nome de Jesus, diz para você mesmo: eu não quero mais ser essa pessoa à beira do caminho, não, Senhor, não quero. Eu quero que o meu coração seja terra boa. A tua palavra vai frutificar no meu coração, a tua palavra vai produzir no meu coração. Eu não aceito mais ser apenas uma ouvinte, uma frequentadora. Eu estou aqui para o Senhor mudar, eu estou aqui para o Senhor frutificar. A partir de hoje, prestem atenção quando o pastor ensina, prestem atenção quando o pastor prega, anotem. O pastor começou a ensinar sobre a parábola do semeador e ele ensinou sobre as sementes que caem na beira do caminho. Você releia isso, guarda isso, e Deus vai te dar vitórias. Amém? Vamos orar agora? Vamos pedir para Deus repreender esse mal. Vamos pedir para Jesus repreender esse demônio que tem roubado a tua bênção. Vamos. Aceita fazer essa oração junto comigo? Eu quero orar hoje para Deus repreender. Talvez você seja uma pessoa que você tem muito para ser abençoado, mas o diabo sempre vem lá e arranca. Ele sempre vem lá e tira. Está amarrado em nome de Jesus. Quem topa orar? Então faz um pedido a Deus aqui. Senhor, repreende o mal que tem roubado a semente do meu coração. Faz essa oração com a alma. A gente vai orar. A partir de hoje, Satanás não vai, porque quando ele rouba a semente, ele está roubando a tua bênção, povo de Deus. Coloca isso no teu coração. Quando Satanás rouba a semente, quem vai produzir é a semente. Se não tem semente, não tem produção. Não tem. Por isso que é importantíssimo o momento da pregação. Por isso que o pastor gasta tempo aqui no momento da pregação, porque é esse momento que vai trazer o fruto para a sua vida. Amém? Vamos orar? Faz teu pedido. Senhor, repreende esse mal. Repreende, Pai. Que fica roubando, que fica tirando essa semente do meu coração. Eu não aceito isso. Vamos então? Agora eu vou colocar a canção para a gente orar. Procura teu cantinho, fecha a porta. Em nome de Jesus, a gente vai repreender esse mal. Não aceita. Diga: Satanás, você não vai me roubar a minha bênção. Amém? Vou colocar agora. Abre o teu coração, povo de Deus, porque agora é a hora da gente ir para o reino de Deus. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Querido povo de Deus, nesse instante, conversa com Jesus. Diga para Ele: Pai, literalmente, eu vim aqui buscar minha libertação.
Diga: Senhor, eu não aceito que o maligno fique roubando a minha bênção, arrancando do meu coração, Senhor, a minha bênção, a minha vitória, o meu milagre, Senhor. Meu Pai, todos os dias eu estou aqui, clamando por uma mudança na minha vida, clamando por uma transformação na minha vida. E eu aprendi hoje, Pai, que o problema não é a semente. A semente está sendo plantada, mas a terra onde a semente está caindo, Pai. Diga: Senhor, eu não quero ser essa semente, ou melhor, essa terra à beira do caminho, que escuta e não entende nada. Eu não quero ser assim, Pai. Senhor, eu quero que na minha vida a Tua palavra frutifique, como o Senhor mesmo disse, pelo menos 30 vezes mais. Pelo menos 30 vezes mais. E se possível for, Pai, eu quero chegar aos 100. Mas do jeito que está, Pai, eu não aceito. Eu não aceito Satanás ficar roubando a minha vitória, o meu milagre, a minha bênção. Diga: meu Deus, repreende esse demônio agora. Repreende esse espírito das trevas agora. Saia da minha vida. Saia dos meus caminhos. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço ao Senhor nesse instante, para o Senhor, meu Deus, entrar no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor disse que é o maligno que arrebata, que é o maligno que tira, que rouba a semente do coração, que não deixa a semente produzir o fruto. Povo de Deus, Jesus deixou bem claro aqui que não é o único, mas um dos motivos pelo qual aquilo que você está pedindo não acontece é porque o maligno rouba a palavra da vitória do seu coração. Você esquece, ou então você não compreende, você não entende. Você não entende. O pastor ensina uma coisa e você entende outra. O pastor fala sobre um assunto e você acha que ele está falando sobre outro. O pastor te orienta e Satanás coloca assim na tua cabeça: ó, o pastor
Ele está jogando indireta para você. Ó, o pastor está falando isso de você. Olha como é que Satanás trabalha, olha como é que ele rouba. Abre o coração, povo de Deus, agora. Deixa eu orar. Põe a mão no teu coração. Põe a mão, põe. Isso. O coração é a terra. Jesus. Jesus. Entra nessa vida agora. Jesus, toca nesse coração. Jesus, repreende esse demônio agora. Pai, eu não vou usar palavras para amenizar, não. É um demônio. O Senhor disse que é o maligno. Repreende ele agora. Repreende. Em nome de Jesus. Esse espírito do inferno que rouba a semente da vitória, que rouba o entendimento dela, eu te repreendo, Satanás. Sai da mente dela. Sai da mente dela. Em nome de Jesus. Sai daí. Você fica perturbando ela. Você fica misturando os pensamentos dela. Ela não consegue sequer se concentrar. Quando o pastor está ensinando, ela está pensando num monte de coisa, menos no que ela está ouvindo. Jesus, repreende esse demônio agora. O demônio da confusão, dos pensamentos acelerados. Meu Deus, da ansiedade. Repreende nesse instante. Repreende, Jesus. Sai daí. Sai da mente desse homem. Sai da mente dessa mulher. Sai daí. Em nome de Jesus. Até hoje você teve sucesso. Todo dia eu planto, você vai lá e arranca. Todo dia eu planto, você vai lá e tira. Quando acaba o culto, ela nem lembra mais. Quando acaba o culto, ela já esqueceu. Sai daí. Sai. Eu não estou pedindo, eu estou mandando você sair. Pode largar a cabeça dela agora, a mente dela. Pode largar. Nesse momento. Sai. Sai. Já teve muitas pregações aqui. Teve muitas plantações aqui. Que já era para ter produzido muito fruto na vida dela. Mas até hoje ela não conseguiu colher nada. Ela não colhe nada. Nada acontece. Porque você sempre rouba. E depois você fica colocando na cabeça dela. Tá vendo? Não adianta. Deus não te ouve. Não adianta. Ó, esse pastor aí não tem unção não. Ó, não adianta. Você não, Deus não te ama não. Deus não gosta de você não. Ele não vai te abençoar. Você está amarrado, Satanás. Eu te repreendo. Sai daí agora. Sai. Em nome de Jesus. Povo de Deus, por favor, eu te peço. Coloca as duas mãos sobre a tua cabeça. Coloca. Isso, coloca. Ora comigo, mas ora com fé. Diga assim: Senhor Jesus. Diga firme: Senhor Jesus, eu não aceito este mal na minha mente, roubando a minha vitória. Diga: Senhor,
entra na minha mente agora. Entra, repreende, arranca todo o mal, fecha a porta por onde Satanás tem entrado. Fecha agora, em nome de Jesus. Diga: maligno, eu te repreendo, eu te repreendo. Diga: a partir de hoje, nunca mais você roubará a minha vitória. Nunca mais você vai roubar a minha bênção. Diga: em nome de Jesus, saia, desapareça agora da minha vida e dos meus caminhos. Eu te ordeno, em nome de Jesus. Tira a mão e diz: sai, 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 e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Por favor, de novo, coloque a mão na sua cabeça, coloque, e também repita a oração comigo. Repita, diga assim: Jesus, transforma a minha mente numa terra fértil, onde eu possa colher para cada semente 30, 60 e até 100 vezes mais. No nome de Jesus. Levante a água. Por favor, levante sua água. A água, povo de Deus, é o que rega a semente. Então, que em nome de Jesus, nesse instante, através desta água, o Senhor possa regar esta palavra que você recebeu e você possa receber o milagre. Em nome de Jesus. Receba. Receba essa bênção agora. E beba da água. Beba. Que o Senhor regue a palavra da vitória no teu coração. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, toda palavra profética frutifique na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe? Recebe? Você toma posse dessa palavra? Se você guardar no teu coração, vai frutificar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, que Ele te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Amém. Um abraço, povo de Deus. Eu te amo. Tudo que eu ensino a você é por te amar e por querer o teu bem. Tá bom? Fica com Jesus. Até amanhã. Se você sentir no coração o desejo de mandar um abraço para o pastor, eu vou ficar muito feliz, tá? Deus te abençoe.